Olá! Hoje vamos falar sobre tipos de precauções para isolamento. As precauções de isolamento é baseada de modo da transmissão do micro-organismo daquela determinada patologia. Sabendo que existe vários perfis de micro-organismo e várias formas de transmissão, devemos entender e conhecer a doença para assim sabermos qual precaução de isolamento cabe àquela doença. Então, é extremamente importante que a equipe da enfermagem conheça sobre as doenças infecto-contagiosas, suas formas de transmissão, para que assim possa aplicar uma forma segura de tratamento e de cuidado. As precauções de isolamento, elas são classificadas em 3 tipos. A precaução de contato, para aquelas doenças que se transmitem por contato, aproximação, né, do paciente. Precauções respiratórias para aerossóis e precauções respiratórias para gotícula. Para entender e para aplicar, como eu disse, né, para aplicar a precaução correta, para fazer a indicação e todo o preparo da precaução de isolamento correto, precisamos conhecer a doença e também conhecer o que seria, por exemplo, aerossóis e a gotícula, ok? Para isso, nós vamos à frente detalhar essas duas substâncias, as diferenças dessas duas substâncias, ok? Bom, aqui vocês estão observando uma imagem para precaução de contato. Então, aqui nós temos basicamente todos os cuidados que devem ser tomados no cuidado daquele paciente com aquela patologia, né, que visa indicar e colocar o paciente isolado porque ele está desenvolvendo uma patologia que se transmite com o contato direto com aquele paciente. Ok? Então, aqui é uma imagem, é muito comum a gente estar e colocar, então, os gestores da enfermagem, né, os responsáveis por fazer toda a avaliação e colocar aquele paciente em isolamento, eles vão estar identificando esse quarto, identificando este leito, ok? Para que a enfermagem e todos os outros profissionais tomem os devidos cuidados, né? Então, essa identificação pode ser feita e deve ser feita, tem que ser visível e muito bem clara, né? Para que não tenha margem de dúvida, e muitas das vezes se usa a própria plaquinha, né? Essa imagem que foi produzida, né? Que é colocada aí pela Anvisa, onde a gente já vai, os profissionais já irá tomar as devidas providências e os cuidados conforme as indicações. Então, olha aí, né? Então, é indicado, como eu falei, para pacientes que está desenvolvendo, né, alguma patologia que se transmite por contato direto ou indireto. Então, isso quer dizer o quê? Diretamente com a pessoa, ok? Ou eu tendo contato com os objetos, né? Com a unidade daquele paciente. Então, unidade daquele paciente seria tudo aquilo que ele está fazendo uso. Móveis, objetos, tá certo? Então, seria desta forma, né, com esse tipo de transmissão, que se aplica a precaução de contato, ok? Esse paciente ele deve ficar num quarto privativo, né, que é o quarto de isolamento, ok? Esse quarto, como eu falei, ele deve estar identificado, né? Mas por que aquele paciente está no quarto de isolamento? Porque ele está com uma doença tal, né? Isso já vai estar descrito no prontuário dele, mas é importante a gente saber qual tipo de precaução que deve ser tomada naquele quarto, né? Então, por conta disso, a gente utiliza a placa de precaução de contato.
ok? Todos aqueles itens que vocês vão estar visualizando naquela imagem que tem na apostila de vocês também detalhadamente, né? Então, o uso da luva é extremamente importante, como também é importante para a utilização dos outros itens também, né? Das outras características, o avental, né? Mas a luva é importante não só para o contato direto com o paciente, mas também para o contato com os artigos e o meio que ele está fazendo uso, ok? A higienização estará presente em todas as precauções, então isso é de importância geral para todas as precauções, ok? Se você for manusear aquele paciente, é importante que você use um avental descartável, ok? Então, em cima, né, da sua roupa, que você está utilizando ali em cima, até próprio do seu jaleco de manga longa, você usa um outro avental descartável, também de manga longa. É indicado que esse paciente evite ao máximo ser transitado entre os corredores. Se isso acontecer, realmente de extrema necessidade, ok? E para isso é importante que a gente tenha também os devidos cuidados com esse paciente, né? Dependendo do que for que ele estiver desenvolvendo, o paciente vai, né, vai ser locomovido através de uma cadeira de roda. Essa cadeira de roda tem que passar por uma desinfecção após o uso. É importante que ele fique coberto. Se for uma ferida que ele tem, que é uma ferida contaminada, que essa ferida esteja extremamente protegida, né? Então, com um curativo bem feito, ok? E todos os artigos que esse paciente estiver usando, desde os móveis quanto estetoscópio, termômetro, isso seja de preferência exclusivo para o paciente, tá? Isso é extremamente importante. Então, só ele vai estar utilizando, né? E ainda assim, após o uso, deve ser desinfectado, né? Então, a gente utiliza os meios, os produtos que a instituição preconiza, né, para fazer essa desinfecção, ok? E após a alta, faz uma higiene ainda mais específica, se for possível, uma esterilização, tá? Porque tem alguns materiais, alguns objetos que não podem ser esterilizados numa autoclave e tudo mais, porém, eles podem ser desinfectados com outros produtos, né? Então, aí a gente tem que observar qual que a unidade utiliza, conforme indicação dos fabricantes e tudo mais, ok? Mas aqui é importante que evite o transporte do paciente e que todos esses equipamentos e artigos que é utilizado, né, com o paciente, que seja exclusivo dele, né? Assim evita a tal da transmissão da infecção cruzada, né? Que é aquela coisa de transmitir para um paciente para o outro, ok? Aqui nós temos uma imagem da precaução para aerosóis, ok? E aqui nós estamos também observando no quarto privativo, máscara cirúrgica, máscara N95 e a imagem aí da higienização das mãos, né? E bem destacado ali, né? Precaução para aerosóis. Então, será aplicada para pacientes que transmite doença por aerosóis, ok? E aí é importante a gente saber a diferença de aerossóis para gotícula, ok? Então, a gente, né, basicamente, a gente pode entender que a gotícula, ela é uma partícula, uma gota, vamos dizer assim, maior, né? Então, ela não alcança longa distância, né? Quando o paciente fala, no caso aí da gotícula, então ele fala, a gotícula ela não consegue chegar a longas distâncias porque ela é uma partícula, né, maior, ok? Já o aerossóis,
ele é menor, ok? Então, por ele ser menor, as partículas, né, de saliva menor, ela consegue ficar suspensa no ar por mais tempo e também consegue alcançar uma distância maior porque ela consegue ser carregada pela corrente de ar, ok? Então, essa é a diferença entre aerossóis e gotícula. Então, gotícula é uma partícula de saliva maior, né? Não permitido que alcance longas distâncias, ok? Já a aerossóis é uma partícula de saliva menor que consegue ficar suspensa no ar por horas, né? Então ela consegue atingir até ambientes diferentes, ok? Em quartos vizinhos, né? Por conta que ela consegue ser carregada pela corrente de ar, ok? Então, essa é a diferença de aerossóis e gotícula. E por conta disso, existem algumas particularidades na precaução para doenças transmitidas por aerossóis e precauções para doenças transmitidas por gotícula, ok? Então, como qualquer outra doença que se transmite, ele também ficará no quarto isolado, ok? Se tiver um sistema de ventilação por pressão negativa, é ainda melhor, por conta que essa transmissão para quartos adjacentes e outros ambientes vai ser minimizado, ok? E a máscara tem que ser a N95 ou o modelo PFF2, ok? Que é até uma máscara, né? Vou até voltar aqui, depois a gente volta à imagem. É uma máscara que não permite a absorção, né? Que entre as partículas menores, tá? Então ela tem um filtro e esse filtro segura, né? Vamos dizer assim, é uma barreira contra essas pequenas partículas que é o aerossóis. A máscara cirúrgica, né, aquela que amarra ou a de elastiquinho, assim, né, que costumo usar diariamente, enfim, ela não tem essa capacidade de bloquear essas pequenas partículas, né? O tecido dela é mais fino, mais delicado, vamos dizer assim, então permitindo que essas pequenas partículas consiga atravessar tranquilamente e ter contato aí com a mucosa do profissional, né? Nariz e boca, ok? Então, essa é a diferença entre essas duas máscaras, ok? Então, é importante o uso, né? É obrigatório o uso desse modelo de máscara para essa precaução, ok? E é importante também que siga exatamente o que o fabricante orienta, que é o tempo de uso dessa máscara, né? Após aberta, após o primeiro uso, por quanto tempo eu ainda deve ser utilizado, né? Então, é importante que siga essas orientações também. Bom, a estrutura física de um quarto para pacientes em isolamento ela tem um padrão. E esse padrão é ter uma antessala antes de entrar diretamente no quarto desse paciente. Isso é para todos os quartos de isolamento, ok? Então, é um padrão, né, para todas as unidades. E essa antessala serve para que mas para que o funcionário possíveis visitantes quando libera, né, visitação, para que essas pessoas possam se paramentar antes de ter o acesso direto
com o paciente e todos os artigos e objetos e equipamentos que está fazendo uso com esse paciente, ok? O transporte, né, para esses pacientes, vocês estão observando que deve ser observado, estão em contato, isolamento de contato deve ser evitado, isolamento de aerossóis também deve ser evitado, e o de gotícula, que nós vamos ver, também deve ser evitado, né? Isso só deve acontecer em extrema necessidade, tá? Pensando que são partículas, né, que se transmitem por fala, espirro, tosse, enfim, então é indicado que coloque uma máscara no paciente, né? Porque sendo assim, ele passando pelos corredores, elevadores, né? Podendo aí cruzar com outras pessoas, fica inviável a gente indicar máscaras, né? Para todas as pessoas que cruzar com esse paciente. Então, se faça ideal, então, colocar uma máscara no paciente nesse caso, ok? Os artigos e equipamentos devem ser desinfectados após o uso e esterilizados, se possível, após a alta. O próximo é a precaução de gotícula, ok? Então, a precaução de gotícula, quarto privativo, higienização das mãos, e aqui já não é necessário o uso da máscara N95 APFF, ok? A imagem deixa isso claro. Eu até peço para vocês resgatarem essa imagem da internet com mais nitidez, como eu ampliei ela aqui, as orientações que fica aqui no rodapé, né, acabou não ficando legível, tá? É interessante vocês lerem, basicamente é o que eu estou explicando. Então, como nós falamos, a gotícula, ela é maior, né? Então, considerando aerosóis, e por conta disso ela não fica suspensa no ar, ela não consegue alcançar outros quartos, então ela atinge aí em torno de 1 metro de distância, né, do paciente que está transmitindo e cai no chão, né? Aí, logicamente, vai depender do micro-organismo por quanto tempo ele vai estar com viabilidade após a transmissão, né? Então, por conta disso, por ser uma gotícula maior, por ser uma gotícula que não fica suspensa no ar por longo período, alguns cuidados acabam sendo diferentes da precaução por aerossóis. O primeiro dele, né, de diferente, é o uso da máscara, que a máscara cirúrgica já é suficiente para barrar o micro-organismo que contém nessa gotícula, né? A máscara, o tecido da máscara cirúrgica já é suficiente para barrar a gotícula. O paciente também vai se manter em quarto privativo, o cuidado com o transporte do paciente também deve ser evitado, e se for necessário eu vou estar colocando uma máscara comum nesse paciente, ok? Os artigos, os cuidados devem ser o mesmo, né? Desinfectado e esterilizado após a alta desse paciente, ok? Bom, responsabilidades, rotina e manutenção da precaução para o isolamento. Então, como eu falei, né, detalhei aí qual é a diferença e o uso das precauções de isolamento. Enfatizei da importância do conhecimento da doença para que a gente aplique a precaução correta, né? Eu não posso ter erro, né, para indicar e para aplicar essa precaução deste paciente mediante uma dúvida, né? Então,
suponhamos que houve um erro. O paciente está com uma doença que se transmite por aerosóis, porém, eu coloco lá a precaução para a gotícula. Então, isso seria um erro grave, mediante que a partir daquele momento, todos os cuidados, todos os funcionários que forem aplicar o cuidado, né, cuidar daquele paciente vai estar em risco, né? Então, quando instituir esses procedimentos de precauções? Cada hospital tem seus protocolos e rotina, mas, basicamente, a partir do momento que houver a suspeita, né? Então, o paciente deu entrada no hospital e suspeita de tal patologia, já se coloca o paciente, já faz a indicação dele com os cuidados aí de precaução, né? Como sabemos que alguns exames demoram mais de 24 horas para serem confirmados, né, para sair o resultado, então a gente não pode esperar esse período, né? Então a gente, a partir do momento que houver a suspeita, já se coloca o paciente em isolamento. Quem vai estar instituindo é o enfermeiro e o médico, né? Que deverá notificar o CCIH, né? O CCIH é um setor, né? É um responsável por infecções hospitalares e afins, então é uma comissão de controle de infecção hospitalar, né? Então, eles são profissionais que são especializados, são profissionais que se dedicam a cuidar das possíveis infecções hospitalares, criar estratégias para que não aconteça as infecções hospitalares, ok? E, mediante isso, a precaução de isolamento também é algo que é supervisionado pelo CCIH, né? Então, o CCIH ele deve saber que tal setor há uma suspeita de tal patologia e a partir daí ele vai ficar o quê? No aguardo da confirmação ou não, se vai manter esse isolamento ou não. Então, é uma equipe que contém médicos e enfermeiros que vai fazer todo esse manejo, né, do isolamento, ok? Então, como da mesma forma que o médico e o enfermeiro institui o procedimento, né? Também será eles que vai estar liberando, né, uma alta, né, um momento que já não há mais necessidade de manter esse isolamento. Isso tudo é feito pelo médico e o enfermeiro, ok? Esse isolamento vai ser supervisionado, como eu falei para vocês, né? Junto enfermeiro do setor e equipe do CCIH para saber, para supervisionar, para se está fazendo de forma correta, né? Supervisionar o desenvolvimento daquela doença, a recuperação daquele paciente. E a suspensão do procedimento, como eu falei, deve seguir as orientações, né? Do médico e do enfermeiro e da equipe do CCIH.